Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de planejamento de operações, gestão de estoque. Nessa aula a gente vai dar continuidade ao tema programação. Lembrando que a gente vinha falando bastante de planejamento, né? Planejamento de capacidade, planejamento de demanda, planejamento em termos de definição da política de estoque, de dimensionamento do tamanho dos estoques, de definição das sistemáticas, né, de reposição, enfim. Agora a gente entra, né, na questão da programação da rotina diária, né, daquela atividade do dia a dia, da programação da produção, do sequenciamento. Na aula anterior, nós falamos sobre as sistemáticas de programação, né, reposição, programação por ciclo constante e programação, reposição dos estoques por quantidade constante, né? Então, só que a gente aí acabou focando mais na reposição dos itens que estão produzidos ou que são comprados para estoque. A ideia agora é a gente falar um pouquinho também daqueles itens que são comprados ou produzidos sob encomenda, contra pedido, né? São os também chamados de make to order, né? Ou buy to order, né? Comprado mediante ordem ou fabricado, produzido mediante ordem. Para falar disso aí, pessoal, a gente precisa primeiramente resgatar um pouquinho do conceito dos pontos onde a programação são realizadas. Então, lembrando que todo ponto onde o pedido do cliente é colocado, a gente chama ele de processo puxador, ou seja, é o processo a partir do qual o cliente está puxando a sua demanda, né? Está puxando o item que ele está comprando. Isso pode estar acontecendo desde lá do desenvolvimento do produto, na engenharia, pode estar acontecendo em compras, como pode estar acontecendo no início do fluxo de produção, né? Como a gente está vendo aí nesse exemplo. Pode também estar acontecendo um pouco mais adiante, se você já tiver 2 pontos de estocagem lá, tipo supermercado, o processo puxador já está sendo colocado mais perto do cliente, né? E por fim, o cliente pode estar colocando o pedido dele na própria expedição, que é aquela situação em que a empresa programa e produz para estoque e o cliente, então, ele é atendido, né? Ou seja, você tem uma política de atendimento da demanda contra pedido. Contra pedido não, pronta entrega, ou seja, o produto ele praticamente já está disponível ali para o cliente, né? E aí cada vez o prazo vai ficando menor, né? O prazo de entrega aí é praticamente instantâneo, imediato, né? Bom, uma vez entendido essa questão, né, do processo puxador, outro ponto importante da gente trazer para essa discussão em relação à programação dos itens contra pedidos é que todo o curso ele está estruturado em cima, né, da lógica do sistema híbridos de PPCP. Sistemas híbridos é aquilo que a gente já vem falando, é você ter dentro de um mesmo fluxo de valor itens que vão ser comprados e programados para estoque, mas ao mesmo tempo itens que vão ser comprados e programados contra pedido, sob encomenda. Basicamente esse é o conceito geral. Bom, se você tem então itens que estão sendo programados de forma diferente, alguns para estoque e outros diretamente contra pedido, isso se você olhar para um processo especificamente, então se a gente olha para essa figura aqui, né, propriamente dita, imagina a situação que você tem 2 produtos aí, um produto A e um produto B. Note que o produto A ele já tem uma demanda mais frequente, o produto B ele já apresenta uma demanda mais esporádica, mais espaçada ao longo do tempo. Então aqui a gente está assumindo que o produto A é um produto que, por ter uma demanda mais frequente, eu vou produzi-lo para estoque. O produto B, por ter uma demanda mais esporádica, eu vou comprá-lo, produzi-lo contra pedido. E aí o que acontece, pessoal? Se você pega o produto A, como eu decidi produzi-lo para estoque, eu vou o quê? Você vai ver que eu já criei aqui um estoque dele, nesse ponto, tá ele aqui, ó, nos pontos de supermercado, né, as prateleiras do supermercado aqui, e aí quando ele é puxado, que ele é consumido, né, a ordem de reposição vem para o quadro, semáforo, que a gente já aprendeu sobre isso aí, e aí quando chega o momento de repor, que ele bateu o seu ponto de pedido, ele vem para o processo, né, e aí ele volta para o estoque. Então, note que aqui a gente fecha o conceito do loop, né? Lembra do conceito do loop, loop de processos, né? Ou seja, você tem estoque, você tem o quadro, que é o depositório das ordens, e você tem o processo, estoque, quadro, processo. Fluxo de material da esquerda para a direita, o fluxo da informação, né, das ordens de reposição, que disparam a reposição, da direita
para a esquerda. Então, da esquerda para a direita, material. Da direita para a esquerda, informação. E aí você fecha um loop, ó, é um loop fechado, é um loop autônomo de gestão aí da produção e dos estoques, né? E aí, nesse caso, pessoal, o que acontece? Ó, o processo puxador do produto A, ele acaba sendo que a própria expedição. É na expedição, portanto, que o pedido do cliente é colocado. Ele é um produto que pronta entrega. Aquele produto que o cliente vem, pega, eu puxo do estoque de produtos acabados, faço todos os trâmites aqui de expedição, fiscal, logística e mando para o meu cliente. Já o produto B é diferente. O produto B, como eu não estou produzindo ele para estoque, quando o cliente põe o pedido, o PCP vem e já coloca o quê? O pedido de fabricação ou de compra do produto B, ó, diretamente aqui no processo. E aí o produto B vem e, ao invés de parar num estoque aqui, ele vai embora diretamente para a expedição, né? Então, nesse caso, o processo puxador do produto B, ou seja, o local onde eu coloco o pedido do cliente, já é no processo aqui, não mais na expedição, como aconteceu com o produto A, tá? Então, aqui já fica assim uma mensagem que é, você pode ter diferentes pontos de programação, né? Ou seja, diferentes pontos em que eu estou colocando o pedido do cliente, diferentes processos puxadores ao longo do seu fluxo de valor, né? E um outro ponto que eu queria chamar a atenção, que é o ponto principal, inclusive, dessa aula, pessoal, é que se você olhar, então, especificamente esse processo aqui, ó, eu vou ter uma programação chegando nele, que é a programação das ordens Kanbans, das ordens vindo do quadro Kanban. E eu vou ter outra programação chegando nele, que é a programação dos itens sob encomenda, dos itens contra pedido, são os make to orders. Então, note que nesse processo eu tenho que conciliar a entrada tanto de itens que são produzidos para estoque, quanto itens que são produzidos sob encomenda. E aí, nesse caso, pessoal, uma prática muito legal que a gente gosta de recomendar é a utilização aí do princípio da gestão visual, de um quadro de programação nivelada e balanceada, também chamado de Aijunka Box. O Aijunka Box, né, que é um termo japonês aí para um quadro de programação nivelada e balanceada, é aquela ideia de você o quê? Primeiramente, né, fazer a gestão à vista das janelas de programação. Nesse exemplo especificamente, nós determinamos janelas de 15 minutos. E aí, então, você vai programar todo o mix que passa no processo, ó, de forma visual, né, ali num local ali próximo ao processo propriamente dito. Outra coisa legal é a questão do balanceamento da carga de trabalho, ou seja, cada cartão, né, cada ordem vem já com um tempo definido para você produzir o respectivo lote que tem ali. Então você já sabe que, por exemplo, o produto A, para fazer aquele lote, né, que seria o lote do TPT, eu vou demorar aí, ó, das 7 até as 8h30. Então, só às 8h30 eu consigo entrar com outro produto. Aí, das 8h30 às 9h, ó, eu estou fazendo o produto B e depois eu faço o produto C, né? E aí você vai definir a quantidade de janelas de 15 minutos, aqui no caso, que cada ordem dessa vai demorar para fazer o seu respectivo lote. Então, note que aqui a gente está trabalhando três princípios fundamentais da mentalidade enxuta: gestão visual, né, programação à vista, nivelamento do mix, eu estou nivelando, né, definindo aí uma sequência do mix que tem que ser realizado naquele processo, né, e o balanceamento da carga de trabalho, né. Para finalizar, pessoal, essa parte, eu acho que é importante falar um pouquinho aí da programação dos itens contra pedido, porque muitas vezes a gente define ali as sistemáticas, né, de reposição para aqueles que são feitos para estoque, e aí deixa meio que os contrapedidos serem programados da forma que os pedidos estão chegando do cliente. Só que o problema é que o pedido, da maneira como ele chega do cliente, sobretudo o cliente final, ele chega muito desnivelado. Né? E desnivelado em que sentido? Poxa, pode ser que o produto B lá, que é o exemplo que a gente está utilizando, você pode ter que fazer um hoje, pode ter que na outra semana você tem que fazer 5. Logo depois tem que fazer 2. Então, uma hora você está fazendo 1, uma hora você está fazendo 5, uma hora você está fazendo 2. Como lidar, né, com essa questão aí principalmente desse desnivelamento em termos de quantidade a ser feita, né, e consequentemente da carga de trabalho? Porque aí você não sabe, uma hora você está ocupando 2 horas do seu processo, de repente na semana seguinte você está ocupando 5 horas, de repente na outra semana você não está ocupando nada. Como que você lida, né, com essa
com essa questão. Então, assim, aí aqui vale resgatar que você tem três sistemáticas aí de programação dos make-to-orders, né? O lote a lote, que é aquela sistemática que os lotes são dimensionados estritamente baseado na quantidade aí que o pedido do cliente mesmo. Se o cliente pediu 1, você vai lá e faz 1. Se o cliente pediu 5, você faz 5. Se o cliente pediu 10, você faz 10. Boa, o ponto positivo disso aí é que você está fazendo exatamente a quantidade que o cliente está pedindo. E aí você não está gerando estoque zero disso aí. Melhor dos mundos. Mas qual que é o ponto negativo? O ponto negativo é que se ao longo dos processos pelos quais essa ordem está passando, você tiver um processo ali que tem restrição de capacidade, que tem problemas de tempos de troca elevados, e você tem que ter algum tipo de aproveitamento, né, em termos de lote, do que tem que passar naquele processo ali, você vai ter problemas, porque aí toda hora você faz você vai fazer uma preparação, um setup para fazer um item só, né? E aí isso aí acaba induzindo a gente a produzir um tamanho maior, né? E aí é quando você começa a gerar, às vezes, estoques desnecessariamente, que é o que acontece com a programação, a sistemática 2 aqui, que é o lote padrão por quantidade fixa. Nesse caso, é o famoso lote padrão. Você fala, não, nesse processo eu vou fazer no mínimo um lote de 40, no mínimo um lote de 60. Então, quando você determina um lote mínimo ali, você também fica refém do quê? De estar sempre fazendo uma quantidade fixa e, consequentemente, você está gerando sobra, você está gerando um saldo residual. E aí, como ele é um item que basicamente ele é make to order, você depois tem que ficar controlando o saldo que tem desse item, mas esse item não é para estoque, mas eu tenho estoque dele, né? Ou seja, é um item que você não está produzindo para estoque, mas ao mesmo tempo você tem estoque dele porque você teve que fazer um tamanho de lote ali antes para ter um melhor aproveitamento do processo. Então fica uma coisa meio confusa, né? Meio dúbia, assim. Não é um item para estoque, mas ao mesmo tempo eu tenho o estoque dele, né? Então qual que é a sistemática que a gente recomenda para os itens make to orders? É a sistemática de lote por ciclo constante, ou seja, vamos resgatar aqui o conceito da reposição por ciclo constante que a gente viu lá na reposição dos make to stock, make to supermarket. Ou seja, quando você vai fazer a reposição desses itens, determine um intervalo baseado de preferência no TPT do processo gargalo, ou seja, na capacidade de giro do processo gargalo. Quem não viu isso, volte lá e veja como calcular o TPT, tá? E aí você vai o quê? Respeitar, então, o giro desse processo gargalo. Então, se ele é um processo que tem um TPT de 5 dias, de 10 dias, de 15 dias, você vai fazendo os agrupamentos dos itens make to orders, né? Então, eu vou lá, vejo o total de 5 dias, então eu pego 5 dias para frente, trago tudo que precisa fazer de 5 dias desse item, e ali só depois de 5 dias eu volto a fazer novamente os make to orders desse item, né? E assim sucessivamente. Então, você está fazendo, em vez de trabalhar por quantidade constante, você está trabalhando por um ciclo constante, por um período fixo. Períodos semanais, períodos quinzenais, períodos mensais, e aí você faz o agrupamento de todos os pedidos que tem colocados dentro desse intervalo de tempo, tá bom? Então, com isso, você aplica essa prática não só para a reposição dos supermercados, dos itens para estoque, mas também para a produção dos itens que são contrapedidos e sob encomenda. Tá joia, pessoal? Então, fica aí mais essa aula sobre programação, né, das operações, reposição dos estoques, programação do sob encomenda. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau.